Olá, queridos alunos e alunos, estamos aqui de novo então, já discutimos a disciplina de Sociologia Jurídica e cabe a nós agora conversar um pouco sobre filosofia jurídica. Antes da gente começar a nossa conversa, no entanto, é interessante fazer algumas observações no sentido de que as disciplinas propedêuticas, a filosofia, a sociologia e assim por diante, são disciplinas relativamente recentes nos concursos públicos e parece-me que há uma certa dificuldade muitas vezes do nosso examinador em elaborar os editais e definir exatamente o que ele pretende. Então a gente fez um estudo sobre os editais de concursos públicos, da OAB e assim por diante, e a gente percebe que há uma confusão muito grande em definir muitas vezes o que é filosofia, o que é teoria do direito, e acaba tudo sendo cobrado. Então nesse sentido a gente vai discutir algumas teorias afeitas à filosofia propriamente dita e mesmo à teoria do direito, mas que acabam sendo cobradas por aí em concursos públicos. Antes, no entanto, da gente conversar, o primeiro ponto da aula de hoje é discutirmos exatamente qual é a distinção entre a filosofia e a filosofia jurídica e ainda a diferença entre a filosofia jurídica e a assim chamada ciência do direito. Vejam só, na verdade a filosofia jurídica ela é um braço, digamos assim, da própria filosofia geral, né? Essa divisão entre filosofia jurídica, teoria do direito, era uma divisão muito recente, remonta aí ao século XIX. Então, na verdade, todas as discussões que envolvem o direito, a política, a moral, o conceito de justo, de justiça, sempre estiveram presentes na história do homem e foram sempre discutidos, digamos assim, no campo da filosofia grosso modo, né? Então, não existe uma teoria da filosofia jurídica, não. Dentro da filosofia, por exemplo, hegeliana, você tem a discussão sobre o direito. Dentro da filosofia aristotélica, você tem a discussão sobre o justo. Dentro da filosofia marxista, você tem a discussão sobre o direito. Então, na verdade, a filosofia jurídica ela não deixa de ser um braço desse ramo maior que é a filosofia propriamente dita. E segunda observação é a distinção entre a filosofia jurídica e a tal da ciência do direito. De novo, é uma diferenciação que remonta aí, ao século XIX. E, na verdade, o que se pretendeu fazer, em que pese essa divisão não seja muito clara, é estabelecer que a discussão sobre o critério do justo, o que seria justo ou não, caberia à filosofia jurídica. E a discussão sobre a análise da norma jurídica e do restante do ordenamento jurídico em si, ou seja, da técnica jurídica propriamente dita, estará vinculado aí à teoria do direito, a ciência jurídica propriamente dita. Evidentemente, no entanto, que é impossível você separar, muitas vezes, essas discussões, em que pese haja um esforço em sentido, por exemplo, por Kelsen, lá no positivismo jurídico, o que a gente percebe é que são conceitos intercambiáveis, são conceitos que se conectam entre si. Então é muito difícil você desvincular necessariamente a análise do justo, das leis, das normas, e a análise da norma, em certa medida, de critérios valorativos, axiológicos, como, por exemplo, o justo. Vem aqui comigo para a telinha, eu trouxe para vocês aqui um conceito para a gente entender melhor essa distinção. Então veja só, primeiro, filosofia e filosofia do direito. A filosofia do direito é um ramo da filosofia geral. Não há aqui distinção em relação ao método, mas sim uma especificidade no objeto, a compreensão sobre o justo e sobre as normas estatais, sobre o fenômeno jurídico como um todo. Isto não afasta a importância de compreender as conexões do direito com a política, com a moral e assim por diante. Ao passo que a distinção entre a filosofia do direito e a ciência do direito, o direito propriamente dito, é moderna. Historicamente, todas as relações entre direito e política, ética, moral e religião eram tidas por filosofias do direito. Apenas na modernidade, o direito adquire uma especificidade técnica, assim surge a divisão, nem sempre fácil, entre filosofia do direito e teoria geral do direito. Volta aqui comigo então. O que nós temos que discutir nessa nossa primeira aula, nesse nosso primeiro encontro, na verdade, diz respeito às duas grandes correntes jus-filosóficas que nós temos, que são, de um lado, o jus-naturalismo e, de outro lado, o jus-positivismo. Você possivelmente deve recordar o seu primeiro ano de graduação, em que você, quer eu crer eu, discutiu isso em sala de aula. Mas a discussão de última análise está permeada a seguinte questão. O direito, ele antecede ao homem, ou seja, o direito pré-existe ao homem, é o tal do direito natural, ou o direito é uma produção humana, é criação do próprio homem. Então o justnaturalismo sustenta a existência de um direito natural e o justpositivismo sustenta que, na verdade, o direito é produzido, é criado, é posto pelo próprio homem
para si mesmo. Então nós temos que discutir essas duas distinções. Acontece, no entanto, que falar sobre justnaturalismo não é tão simples assim, porque essa ideia de direito natural, a gente vai perceber que ao longo da história ela mudou. Ou seja, nós temos diversas correntes dentro do tal do justnaturalismo. Não há uma só. Essa ideia de que um direito que antecede ao homem. Grosso modo, nós podemos dividir em 3 espécies distintas de justnaturalismo. Um justnaturalismo que entende que esse direito natural existe porque ele é oriundo de uma vontade divina, ou seja, ele é uma construção de um deus ou de deuses, ou seja, um justnaturalismo de origem teológica. Deus criou o direito acima do homem, antecedente ao homem, esse direito acaba sendo revelado para nós homens. De outro modo, nós temos o justnaturalismo, que entende que é a própria condição humana, a própria natureza do homem que faz com que ele tenha determinados direitos. Então, é um justnaturalismo que encontra o direito natural nesse conceito da própria cosmologia, digamos assim, da condição humana, da natureza humana. E, por fim, e esse mais recente, remonta aí ao século XVII para frente, um justnaturalismo de origem racional, que muitos autores chamam de justracionalismo. A ideia é muito simples. Na verdade, o homem é capaz de, por intermédio da sua razão, identificar e encontrar justamente esse direito que é a priorístico, esse direito que é dado antecedentemente à sua própria existência. Mas vamos lá, venha comigo aqui a tela para a gente entender essa classificação. Para as correntes justnaturalistas, o direito é algo inato, pré-constituído, dado aos homens. Caberia, sim, ao homem descobrir, desvelar o direito. É a ideia propriamente dita do direito natural. Ao longo da história, percebe-se, no entanto, que essa concepção de natural é variável. Para os gregos, essa origem era cosmológica. Em outras civilizações antigas, e mesmo na Idade Média, por influência do cristianismo, o direito era de origem divina, uma revelação dos deuses. Já na modernidade, esses direitos naturais podem ser descobertos pela razão humana. É o tal do justracionalismo. Assim, existem 3 entendimentos distintos sobre a origem do direito natural, derivado da vontade divina, da natureza humana ou mesmo da razão humana. Volte aqui comigo. Nós temos que discutir esses 3 tipos de justnaturalismo de uma maneira um pouquinho mais profunda, para que você entenda exatamente a distinção entre eles. Então, o primeiro que nós vamos tratar aqui é esse justnaturalismo teológico, ou seja, de origem divina. A ideia, claro, estará presente em diversas sociedades e vai se repetir principalmente no contexto da sociedade feudal. Nós vamos discutir mais a fundo os autores aí vinculados ao cristianismo propriamente dito, que sustentam essa orientação justnaturalista divina, mas grosso modo a gente pode entender que existem leis de origem supernaturais, de origem supremas, de origem divinas, e justamente estas leis seriam leis imutáveis, válidas para todos os homens. Caberia a nós homens orientar as nossas condutas de acordo com essas leis, que são muitas vezes reveladas aos homens, por meio de textos sagrados ou por meio de profetas, e justamente essas orientam o direito propriamente dito. Então aqui eu teria uma separação justamente entre um eventual direito criado pelo homem, tudo bem, não há problema, o homem cria alguns direitos, mas acima, mais importante, a prioristicamente, ou seja, anteriormente a esse direito criado pelo homem, eu tenho um direito de origem divina. Você possivelmente, na tua faculdade, lá no começo dela, discutiu uma das grandes tragédias gregas que trata dessa temática. Na minha opinião, uma das tragédias mais interessantes, que é a história de Antígona, escrita por Sófocles, narrada por Sófocles para nós. Eu não tenho, evidentemente, como explicar para você a história inteira, mas, grosso modo, eu vou resumir a ideia para ti. Nós tínhamos 3 irmãos, na verdade 2 irmãos e uma irmã, Antígona, a menina, a irmã, Etéocles e Polinices. Então, os 3 eram irmãos, moravam em Tebas, e na linhagem sucessória, Etéocles e Polinices, os 2 rapazes, sucederiam ao trono, ou seja, se tornariam os próximos reis de Tebas. Só que, nessa sucessão, o acordo que havia sido feito é que cada um cumpriria o mandato, digamos assim, por 1 ano. Então ficaria 1 ano no poder e assim revezariam, a cada ano trocaria o mandato. O poder começa com Etéocles, ele fica durante 1 ano, mas terminado o primeiro ano ele se recusa a sair do trono. E aí, chateado com essa situação, a Polinices sai de Tebas e vai para a cidade, vai morar na cidade vizinha e inimiga a Tebas, que era a cidade de Argos. Lá em Argos ele se casa com a princesa e se torna, inclusive, mais adiante, rei de Argos. E aí, quando está como rei de Argos, ele
munido de seu exército, ataca Tebas para tentar retomar Tebas, já que entendia que era um direito legítimo, ele tinha essa possibilidade de assumir o trono. No entanto, nessa batalha, tanto Eteócles quanto Polinices, os dois acabam morrendo. E aí quem assume o poder em Tebas era o tio dos dois, chamado Creonte. E é o Creonte, né, indignado com essa invasão da cidade de Argos, liderada pelo Polinices, diz o seguinte: o Eteócles pode ser enterrado, pode receber lá, né, um sepultamento devido. Agora o Polinices, ele baixa um decreto e diz que o Polinices não pode ser sepultado, não pode ser enterrado. A Antígona, né, irmã dos dois, fica extremamente infeliz com esse decreto, com essa legislação criada por seu tio Creonte, e no meio da noite, na calada da noite, resolve enterrar o seu irmão Polinices. E quando vai fazer essa empreitada, acaba sendo pega em flagrante, acaba sendo presa. E justamente a discussão gera ao redor, a discussão dessa peça gera ao redor aí do embate entre Creonte e a sua sobrinha Antígona. Eu trouxe para você aqui um trecho dessa obra, venha comigo aqui para o monitor, que retrata justamente essa ideia. Então veja só, nessa segunda metade para baixo aqui do nosso slide. Creonte diz: e tu, dize logo, sem quaisquer rodeios, conhecias a ordem que vedava aquilo? E aí Antígona responde: sim, como ignorá-la? Era público o edito, né? A lei era pública, eu sabia sim. Creonte responde: não obstante, ainda assim, ousaste infringir minha lei. E aí vem a resposta de Antígona, que mostra justamente o que eu quero discutir com vocês. Ousaste infringir minha lei? Porque não foi Zeus quem a ditou, nem foi a que vive com os deuses subterrâneos, a deusa Justiça, que aos homens deu tais normas. Nem nas tuas ordens reconheço força que a um mortal permita violar as leis não escritas e intangíveis dos deuses. Estas não são de hoje ou de ontem, são de sempre. Ninguém sabe quando foram promulgadas. Então volta aqui comigo, veja só. A ideia é muito simples. Existem leis provenientes dos deuses, e essas leis não podem ser de forma alguma alteradas, não podem de forma alguma ser desrespeitadas pelo homem. É isso que diz Antígona: a tua lei, publicada por você, rei, não pode alterar uma regra divina, que é a possibilidade do sepultamento. Então essa é a ideia justamente desse direito natural proveniente aí de fontes divinas. Se você for perceber ao longo da história, você tem diversas civilizações, diversas sociedades que têm essa orientação. O Código de Hammurabi se dá mais ou menos nesse sentido. A ideia lá dos 10 mandamentos vinculados ao cristianismo se dá nesse sentido. Então eu tenho diversas construções históricas que retratam essa orientação, um justnaturalismo de origem divina que vai estar presente inclusive aí no contexto da sociedade feudal. Além dessa orientação do direito natural de origem divina, então que é a primeira corrente, nós temos uma segunda corrente do direito natural, que é um direito natural proveniente da própria condição humana, da própria natureza humana. Então, o homem, enquanto ser natural, enquanto ser humano, tem algumas características que, por si só, gerariam a ele um determinado tipo de direito. Então aqui não há mais essa orientação religiosa, não há mais essa ideia religiosa extremamente presente naquela primeira corrente do justnaturalismo. Isso nós vamos discutir mais à frente, nessa ideia da condição humana, da natureza, da própria cosmologia, digamos assim, estará muito presente, por exemplo, em alguns autores da filosofia grega, em alguns clássicos da filosofia grega, como por exemplo, Sócrates. Mas vamos lá, vamos trabalhar aqui com a ideia de direito natural. Vem comigo para a tela aqui. Direito natural derivado da natureza humana. Para essa corrente, o fundamento do direito não está na própria... o fundamento do direito está na própria natureza humana. Percebam, é uma orientação antropocêntrica, ou seja, que coloca o homem no centro da sua análise. São o conjunto de normas ou princípios morais imutáveis, consagrados ou não na legislação da sociedade, que resultam da natureza das coisas e do homem. Refuta-se assim a influência teológica presente na construção do direito, ou seja, aquela primeira corrente que nós falávamos há pouco.